começando mais um podcast, o Pod Pink, onde a gente fala sobre empreendedorismo, falamos também sobre muitas coisas, sobre mulheres, empoderamento. E hoje nós estamos recebendo aqui a Coronel Graziele, que vai contar pra gente um pouquinho mais sobre a história dela. Nós queremos saber a história por trás dessa farda, por trás desse título. A gente já conhece a Coronel, né, das redes sociais, porque ela é bem engajada, trabalha bastante, mas hoje a gente quer conhecer essa história, o que ela traz pra gente de inspiração e para as outras mulheres também. Olá, Coronel, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, claro, para falar também um pouquinho do trabalho da Polícia Militar, principalmente aqui na região sul, nossa amada, né, região de Rondonópolis, Jaciara, Vale do São Lourenço, toda essa região sul, mas também contar um pouquinho da nossa história. Isso mesmo, da onde que veio? Quem conta pra gente quem que é a Grazi? Essa pergunta parece simples, né, mas toda vez que alguém pergunta, a gente dá aquela travada. Bem, quem é a Grazi, né? A Grazi, hoje, uma mulher, né, de 40, mais de 45 anos, realizada profissionalmente, porque eu amo a minha profissão, amo ser coronel, e chegar a coronel, o último posto da Polícia Militar, sempre foi um grande desafio para todos que abraçam essa carreira, né, como oficial da polícia, mas principalmente para nós mulheres. Nós somos poucas, viemos de um universo bem restrito à época, com concurso separado, depois unificamos o quadro em 10%, então um concurso em que quando se abre 20 vagas, por exemplo, duas eram para mulheres, e chega hoje a coronel, né? Nós somos 30 coronéis na Polícia Militar e temos hoje 3 mulheres coronéis. Então, para mim é uma grande alegria. Então, eu sou essa mulher realizada profissionalmente e também na vida pessoal, né? Eu tive a oportunidade de, assim que eu formei, vir para Rondonópolis, trabalhei por 5 anos. Foi em Rondonópolis que eu me casei, né? E que tive meus 2 filhos. Eu até brinquei, né? Eu tive João e Maria. Criatividade não é muito meu forte, né? João e Maria, que hoje, né, já tem 20, 23 anos e que são a minha realização como pessoa, né? Como Realização mulher. pessoal. E Realização algum pessoal. chegou a seguir carreira da mãe? Não? Como é que foi? Estão na faculdade, um faz direito e a outra está fazendo medicina, né? Eu não forço, eu acho que Deus me deu a oportunidade de ter uma mãe que tinha uma visão diferenciada. Quando eu terminei o ensino médio, minha mãe falou, olha, faz o CFO, que é o curso de formação de oficiais, porque era ensino médio à época, né? Hoje é direito, mas à época era ensino médio e já era o vestibular na própria Universidade Federal de Mato Grosso. E eu fiquei meio na dúvida, mas ela foi, fez minha inscrição e deu muito apoio. Não, você tem perfil, você consegue. E ela falou uma coisa muito interessante. Na minha época eu não tive essa oportunidade, hoje você tem. Depois você faz outra faculdade, né? Eu falava, e o direito? E eu me sinto realizado. Então, olhando para trás, eu tive uma mulher que tinha uma visão À frente à diferenciada, à época, né? frente à época. Eu sou do concurso vestibular de 97, né? Eu entrei na polícia em fevereiro de 98, com 18 anos. Então, para mim, eu tive essa oportunidade de ter tido uma mulher que tinha uma visão e que me colocou em uma profissão que, às vezes, até os próprios pais têm um pouco de receio das mulheres, né? Meninas, é, optarem por ser um universo mais masculino, pelo medo da profissão na segurança pública, mas eu tive esse apoio familiar e hoje eu olho para trás e só posso agradecer a Deus e a minha mãe por ter me Uau. dado esse E é apoio. muito bom saber disso, porque realmente é uma profissão que até hoje, né, para as mulheres, os pais, a família, ai, não, não vai. E assim, ela te dá todo esse apoio, foi fantástico. Então você nunca teve outra opção, tipo assim, nunca pensou em outra coisa, já ali como menina mesmo, já sempre soube a carreira que queria seguir. Eu era atleta, né? Então sempre tive um muito bom condicionamento físico. Então minha mãe acho que associou as duas coisas. E na minha família, né, lá no Mato Grosso do Sul, eu tinha alguns parentes que estavam na Polícia Militar. Claro que isso influencia, né? E minha mãe falou: olha, é uma coisa legal, você vai entrar, vai estudar, já vai ter remuneração e você tem perfil para isso. Então, realmente, ela acordou. Claro que se um dos meus filhos entrar para a segurança pública, para mim vai ser questão de muito orgulho, muita honra, até porque quem ama realmente
o que faz, sabe o quanto isso, o valor do trabalho policial militar para a sociedade, né? Muitas vezes a sociedade não dá esse valor que a gente espera, mas nós mesmos é que temos que valorizar. Falo que é uma das profissões, eu tive a oportunidade de comandar a escola de formação, né, dos policiais, eu falo que é uma das profissões em que você arrisca um bem, um patrimônio que você tem, que é único, que é a sua vida. Então, uma coisa é eu arriscar a vida por quem eu amo, né? A gente vê muitas histórias de mães que arriscam a vida pelos filhos, mas uma coisa é você arriscar a vida por uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que muitas vezes não valoriza o seu trabalho como profissional, e mesmo assim a nossa formação nos possibilita isso. Diuturnamente, cada policial militar, homem e mulher que deixam as suas casas, eles deixam justamente sabendo que ele pode voltar ou não, e ele vai estar fazendo isso por alguém que muitas vezes ele não conhece e que nem valoriza o trabalho dele. E a gente faz isso conscientemente. Esse é o nosso juramento, mesmo com o risco da própria vida. Então, olhando para trás, eu com certeza escolheria novamente ser policial militar, porque eu tenho orgulho, né? Eu acho que esse é o grande legado que a gente pode deixar para os nossos filhos e para a sociedade. Ter orgulho de fazer aquilo que você faz. Que lindo, é muito, muito bonito ouvir você falar assim, e dá para sentir que quando você fala da sua profissão, o olhar, né? O olhar já muda. Porque realmente é uma profissão que tem que amar muito para fazer. Se colocar em risco pelo próximo, estar ali à disposição o tempo todo. E parabéns, né, por essa decisão. Mas qual foi a sua maior dificuldade, Coronel? Nesse passar no concurso, ou como que foi assim, ou pós, passou no concurso, depois, quais foram essas dificuldades para chegar onde você chegou hoje? Primeiro concurso eu falei, né? Quando você olhava a quantidade de vaga lá na UFMT, você falava assim, vou para agradar a mãe, né? Mas não vai virar. Mas graças a Deus eu passei em segundo lugar, né? Na época, no meu concurso. Era alguma das vagas? Na minha turma, originalmente eram 2 vagas, teve um acordo com o Ministério Público e aumentou-se para 5 vagas para mulher na minha turma. E das 5 eu passei em segundo lugar. Mas o interessante é o impacto inicial, né? Eu acho que foi o mais difícil é aquela chegada na academia, né? O ambiente... Hoje mudou-se muito a formação, mas até então a formação era bem militar, né? Focada mesmo nos princípios militares. 1 ano de internato, dedicação total. Então, eu não tive nenhum problema em relação à questão técnica, né, de aprendizado. Eu sempre fui uma boa aluna, parte física também muito boa, mas realmente o ambiente militar, aquela rigidez militar e a disciplina, ela traz um enquadramento, né? E esse comportamento de grupo, ele é muito necessário até por isso, porque é o que faz você ter o sentimento de que o todo vale mais do que o indivíduo. Não que a nossa vida não tenha valor, muito pelo contrário, né? A gente está, inclusive, no mês de setembro, né, falando sobre saúde mental, então a gente tem que se amar. Você só entrega aquilo que você tem. Se você não tem, você não consegue entregar. Só que para nós, policiais militares, principalmente na formação, é muito importante que o valor do grupo se sobreponha. Então, o valor social, o valor da sociedade tem que ser maior do que o valor individual, né? E isso a gente aprende, né? Tem toda uma técnica de formação para isso. E isso é o que traz maior dificuldade no início, né? A gente vem numa sociedade que é sempre eu, né? Você e os seus estudos, você em primeiro lugar, de repente você está num local em que o grupo vale mais do que o indivíduo, né? E aí tudo é muito trabalhado em grupo. Então, essa é a primeira dificuldade, né? Outra dificuldade é viver em um ambiente realmente, para nós mulheres, tem um plus, né? Viver em um ambiente em que tem muito mais homens do que mulheres, né? Então, é todo um período de adaptação. Também depois você se adapta e segue, assim, eu falo, olhando para trás hoje, são mais de 27 anos, falo que a Polícia Militar como instituição evoluiu muito. E a sociedade também, né? Então, nesses 27 anos, eu fiquei os 3 anos de academia, depois 5 anos em Rondonópolis, foi minha primeira unidade, e eu nunca tive problemas, assim,
pelo fato de ser mulher, Uhum. né? Em relação à tropa, em relação a comandamento. E hoje eu penso que é muito da postura, né? Claro que para nós mulheres tem sempre um fator a mais. Ser mulher é um fator. Eu falo isso porque eu fiz essa pesquisa no curso superior de polícia para identificar os fatores organizacionais que elevam o estresse do policial. E no caso das mulheres, tem um fator a mais, que é o ser mulher em um ambiente que é masculinizado. E eu falo assim, pela farda, pelo porte, pela, né, toda essa estrutura. Às vezes você nega um pouco do que é o feminino, né? E a polícia mudou muito ao longo dos anos, né? Coisas que parecem simples, mas que para nós mulheres não é, como usar um esmalte, né? Usar um brinquinho, algumas coisas que por muito tempo eram proibidas e 2013, 2014 para cá a gente foi mudando Agora, agora 2013, 14, isso, então era proibido esmalte de esmalte. cor, sim. E aí a gente, né, eu já era major, teve toda uma comissão, estudos, e a gente foi mudando algumas coisas, né, para mostrar justamente isso. Eu não preciso negar o que é feminino para que eu seja uma excelente profissional e para que eu entregue um bom serviço para a sociedade. Então, isso tudo foi um trabalho de muitos anos e a gente tem que agradecer aquelas mulheres que vieram antes, né? A mulher entrou na polícia na metade, final da década de 80. Então, imagina como era isso naquela época. Então, agradecer as nossas precursoras e continuar, né? Legado é isso, é você conquistar espaço e deixar para que essas meninas que nos veem hoje, né? Jaciara é interessante, aqui tem uma tenente, né? A tenente Alice, e várias policiais militares que não existia quando eu vim em 2001, né? Só tinha eu e uma soldado em Rondonópolis, os outros municípios não tinham. Então, isso já é um legado, né? Nós já avançamos muito, até chegar no ponto de ser natural, né? A mulher estar aonde ela quiser deve ser natural. Então, esse é também a nossa missão. Eu penso nisso como uma missão dentro da sociedade, né? Saber que o seu trabalho vai deixar esse legado e que você está sempre caminhando para puxar mais pessoas, assim Para como inspirar para pessoas, né? inspirar pessoas, para motivar. Isso mesmo. Grazi, o que que a Coronel faz nos tempos, nos dias livres? O que que tem de hobby? Como é que é? Bem, primeiro, sem sombra de dúvidas, é a moto, né? Eu sou motociclista, faço parte de um grupo que chama Ladies of the Road, que é o Ah, maior, já vi, é, sim. é o maior grupo de mulheres motociclistas hoje do Brasil, né? Estamos em todos os estados, em alguns países, mas ultimamente tá meio difícil, né? Tá muito quente, não tá dando para ficar Andando de moto. andando muito de moto. Mas a moto, para mim, é assim... Bem, se for escolher um hobby, seria a moto, E né? nós vamos ter um encontro de motociclistas por aí, está sabendo? Ou será que eu já estou soltando spoiler Ó, lá? spoiler tá chegando, Olha, eu mas soltando é sempre spoiler sem bom. poder soltar, mas é assim, é porque eu É vou sempre contar só para bom. vocês, tá? Não vou contar para muita gente, não. Mas Teve um encontro grande agora em Rondonópolis, né? Rondonópolis a gente tem um motoclube mesmo, é diferente. Eu faço parte de um motogrupo. Nós temos aham. um motoclube de mulheres lá, as Fridas também, elas todo ano fazem um evento de aniversário. E o universo do motociclismo, por incrível que pareça, né? Eu tenho Harley, então eu vou falar de moto custom, né? É um universo muito família, né? Então, às vezes, esses eventos com shows dão muitas famílias. Nós teve agora o aniversário Aham. dos Caveiras, né? Lá em Rondonópolis. Então, são eventos que realmente atraem o público e desmistificam um pouco desse universo motociclístico, né? Que tem gente que acha que é muito diferente, mas não, é um universo de companheirismo, camaradagem. E a moto, para mim, além de ser para, né, dar uma volta no final de semana, também é para viagem, né? Eu já fiz viagens aqui por vários países da América do Sul e viajar de moto é muito interessante porque às vezes você viaja de avião e você fica sempre ansioso com a chegada, né? Com o destino. E a moto é o contrário, você valoriza o processo, O porque o percurso. caminho é o que é gostoso, né? Então, chegar é muito gostoso, mas o caminho também é divertido. Então, traz uma outra pegada, uma outra forma de você viver essa experiência. Coronel, então, é radical, gosta de aventura.
Gosto, sempre gostei, sempre fui atleta. Tá faltando vir fazer rafting aqui, Pois né? é, vou marcar. Vamos Você ter que acredita que eu nunca marcar fiz esse ano. Olha, rafting? olha Eu tô aí. precisando de uma equipe, assim, porque diz que acho que você tem que ter acho que 5 ou 6 Olha pessoas. aí, ó, já temos Então, 3 aqui, ó. pronto. Aí, Vamos marcar o raft, vou viu? marcar o rafting. Porque nunca fiz também. E eu sou apaixonada pelas cachoeiras aqui da cidade, né? São Mas nunca cheguei. lindíssimas. Ai, gostoso demais. Às vezes eu preciso. Eu falo, gente, eu preciso tomar. Eu tô com. Precisando fazer uma lavagem aqui, lavar a alma, lavar tudo. Eu vou pra cachoeira. Ah, isso é Nossa, eu banho na cachoeira, parece que leva tudo, assim, ó. uma delícia. Aquelas energias pesadas, vai tudo embora. A cachoeira é maravilhoso. É, e Mas aqui é você deve. Sua lindíssimo. mãe deve sofrer um pouquinho, né? Deve já sofrer um pouquinho. Porque é muito radical essa filha. Eu, Muito eu aventureira. fui bastante, né? Eu fui uma criança. Naquela época não tinha criança hiperativa, né? Era criança levada, né? Aham. E por conta disso, minha mãe me colocou para fazer de tudo, literalmente de esporte a música, a qualquer coisa. Ela falou: não, tem que cansar o dia Ocupar essa inteiro para menina. dormir, né? Porque senão a criança não dormia. Então, eu tive essa oportunidade de caminhar por vários espaços, né, durante a minha infância, justamente para, acho que para dar aquela cansada na criança. E o que mais chamava atenção eram os de alta peculiaridade, né, amiga? É, eu sempre gostei, né? Né? Dessas Falou que é coisas. esporte, Adrenalina, é, né? bike, bicicleta, né? Pista, motocross, tanto que eu fui fazer o curso de batedor da PM, né? Aham. Eu tenho curso de motociclista batedor que me levou a comandar a escolta e batedores na Copa do Mundo 2014, né? Na subsede. Porque nós da polícia, nós tínhamos 5 equipes de batedores, e aí juntou com o PRF e Exército, e eu tive a oportunidade de ser a coordenadora geral dessas equipes de escolta e batedores, né? E foi uma experiência muito gratificante, né? Mas isso veio já desde pequena, aí, porque eu sempre tive em cima de 2 rodas, patins, skate, tudo que era movimento, Sempre sempre tava, estava tava, tava tava dentro. aprendendo. Coronel, eu separei uma pergunta para te fazer. O que que você seria, né, caso não fosse militar? Já parou para pensar nisso? O que que você acha que seria se não fosse Eu já militar? parei para pensar, e por incrível que pareça, eu acho que eu ia ser professora. Não, talvez não sei do que, eu sempre gostei de dar aula, né? Eu sou a mais velha de 3 irmãs, nós somos 3 mulheres, e eu sempre dei aula para as duas, né? E até trancava quando não fazia o exercício direito, minha mãe salvava Ela já elas. gostava de prender, gente. Ela gostava, vai ver que tinha isso. Minha irmã, No fundo, minha no irmã, minha fundo. irmã caçula é até enfermeira, vereadora lá em Tangará da Serra, né? E aí até perguntaram para ela: nossa, mas você está achando difícil, né, sair da enfermagem, migrar para essa nova função? Né? Falou: não, eu fui bem treinada pela minha irmã. Eu tenho um treinamento de muito Treinamentos. tempo. Já era um treinamento militar sem ela nem saber. Mas eu acho que olhando assim, eu seria professora, assim. Eu sempre gostei de ensinar, criança pequenininho dá muito trabalho, Mas tem mas que ter adolescente, paciência também, jovem, né? tem que ter. Por Então incrível que você é pareça, paciente. sou. Por incrível que pareça, sou. Porque, olha, é uma profissão que eu não seria. Minha família, minha mãe, minhas tias, primas minhas, é tudo professora. E eu falei, acho que fiquei 40 dias, passei no processo seletivo, fiquei 40 dias numa escola, eu falei, gente, me tira daqui, pelo amor de Deus. Criança, assim, eu teria mais dificuldade. Eu sempre gostei mais dessa pegada faculdade, Aham. especialização, que ali a pessoa está focada, né? Então, ela não Sabe o que tem... que é? E também você não Ela tem não aquela está na obrigação, né? obrigatoriedade, né? Uhum. Então, é diferente. Mas mesmo em igreja, eu já trabalhei dando aula para jovens em igreja e tal, e eu acho é legal porque é uma oportunidade de você não reter, né? A gente às vezes recebe aprendizado de tantas fontes e quando você está em sala de aula, você ensina, então você não retém esse conhecimento e você aprende. É incrível o quanto você pega uma disciplina para dar aula, o quanto você melhora o seu conhecimento naquela área. Primeiro que você tem que se preparar, segundo com o retorno que você recebe dos alunos, né? Então, aquela busca constante por melhoria. É isso que eu acho muito legal do processo de ensino-aprendizagem. E dentro da polícia você também deu aula, né? Sim, dei aula tanto nos cursos de formação de oficiais, em todos, como nos cursos de formação de soldados, né? Aí no cursos de progressão na carreira, de sargentos e tal. Inclusive, tem profissionais aqui da região sul,
né, Tenente Alice, está nos ouvindo aí, que foi minha aluna soldado, depois aluna sargento e aluna oficial. Que Não conseguiu legal. se livrar de mim nem o curso dela, já Mas acho que ela não pensou? quer se livrar de você, não. Vendo assim, eu acho que ela não quer se livrar, viu? E é tudo dentro da polícia, tem tem o concurso que entra e depois tem uns processos seletivos lá Isso. dentro. Sim, são os cursos de progressão na carreira, né? Tem a progressão natural por tempo, que a gente chama de intertício, mas mesmo assim, para você migrar, por exemplo, o cabo é promovido a sargento, ele tem que fazer um estágio de atualização, até porque ele passa a ter outras responsabilidades, né? Fazer procedimentos administrativos, como sindicância, por exemplo. E tem o concurso, né, que daí já é um processo seletivo para oficiais. Então, aí é um outro curso de formação. E na carreira dos oficiais também, nós, obrigatoriamente, o oficial, para sair major, ele tem que fazer uma especialização, depois ele sai lá major, tenente-coronel, e para sair coronel, ele tem que fazer outra especialização. Então, esses são cursos obrigatórios, fora os outros cursos, né, que se tem Tem que estar na carreira. estudando o tempo todo. Pelo menos, Para quem obrigatoriamente, quer, 2, 3 vezes na carreira, ele vai ter que voltar para o banco da escola, não tem jeito não. pelo menos assim, para quem quer crescer, né? Porque E- ninguém entra ali, ah, Isso. quero só ser Não, isso aqui. Não, quero aquela crescer. frase, né, que a gente ouvia, já ouvi muita brincadeira, quem mandou não estudar virou polícia, né? Já Essa, escutou isso? a gente ouvia muito isso Gente, que antigamente. absurdo. Agora é o contrário, viu? Você tem que estudar muito para passar num concurso da segurança pública, tanto polícia militar, polícia civil, bombeiro militar, mas estando dentro da corporação, para progredir, o policial tem que estudar também. É, a Então, concorrência é muito grande, né? as coisas foram mudando, né? Mudando. Mas, e a questão mental? Você falou, né, na época que você passou e tudo, mas e hoje? Como que é essa questão mental? Porque, assim, vocês lidam com casos que nós, né, civis, vamos ler na internet, a gente fica abismado. Imagina vocês ali dentro tendo que lidar diretamente com isso. Como que você trabalha essa questão psicológica para lidar com Não isso? é fácil. A profissão policial é a mais estressante de todas as carreiras, né? Tem várias pesquisas científicas que mostram isso. O policial, muitas vezes, ele tem que se dissociar, né? Na psicologia, a gente chama isso de dissociação. A carreira médica, carreira do policial, acontece muito isso. Eu tive a oportunidade, eu fiz especialização em psicologia, né? Terapia cognitivo-comportamental, o que me deu, eu fiz em 2012, né? Então, o que me deu, vamos dizer assim, mais ferramentas para lidar com isso. Mas não é fácil, né? Algumas coisas nos pesam, né? Então, essa questão, por ser mulher, da violência contra a mulher é muito difícil, mas, para mim, a violência contra a criança ainda é um fator, assim, que pesa, que você vai para casa e pensa, e você pensa o quanto essa sociedade falhou, né? Em vários aspectos para essa violência chegar dentro dos lares das pessoas. E toda oportunidade que eu tenho, eu falo sobre isso. E eu falo sobre isso assim, na igreja, no bar, aonde eu tiver, no show, se alguém me perguntar e surgir a oportunidade, eu comento sobre isso. Porque as pessoas tendem a jogar tudo para a segurança pública. Mas os crimes, né? A gente ouvia quando era criança, olha, não fica na rua até essa tarde porque é perigoso, tem que voltar para casa. Não tinha WhatsApp, né? Era uma delícia, né? Mãe não ficava ligando porque É, a não mãe tinha nem gritando na celular, porta da né? casa, lá, vem pra É, dentro, ainda bem menino. que eu vim de cidade pequena, era mais ou menos assim, você viu fulano, viu ciclano, aí alguém, o rádio corredor, até chegar a descobrir onde o guri estava, né? Mas, hoje em dia, né, a gente está vendo os dados da violência, tá mais inseguro para a mulher dentro de casa do que fora de casa, né? Então, quantas mulheres foram vitimadas fora de casa e quantas mulheres foram vitimadas dentro de casa esse ano, em Mato Grosso? Essa é a pergunta. E quando a gente começa a olhar por esse lado, e não estou falando do feminicídio, que é o mais grave, mas estou falando de outros crimes, né? De violência sexual a outros crimes de lesão, né? Se for falar de violência psicológica, então, aí é praticamente todo ele dentro de casa. Não que não tenha no ambiente de trabalho ou na rua, um assédio, alguma coisa assim, mas eu estou falando de quantidade. E aí são crimes em que
muitas vezes a polícia militar trabalha diuturnamente, mas não consegue evitar. Porque são crimes que deveriam ser evitados por aquelas pessoas que estão cometendo o delito. Então, aonde nós falhamos como sociedade? Essa é a pergunta que nós temos que fazer dentro das nossas casas. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer na escola, na educação. Essa é a pergunta que eu tive a oportunidade, estava como secretário de assistência social, e eu fazia essa pergunta com os secretários municipais e com todos os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. Onde nós falhamos? Nós estamos falhando. Porque o agente de saúde do município entra dentro da casa de todas as pessoas. Será que está levando, aproveitando a oportunidade para levar informação qualificada? Será que quando uma mulher chega lá numa UPA, num pronto atendimento da saúde, aqueles profissionais da saúde estão olhando com interesse para essa mulher para entender de onde veio essa lesão? Porque quantas pessoas passam na vida de uma mulher que já está num ciclo de violência e poderiam ajudá-la a evitar isso se tornar grave e não evita. Quando chega para a polícia militar, muitas vezes ela chega grave, ou porque um vizinho ouviu, ou porque alguém ouviu. Então, uma das coisas que pesa muitas vezes no atendimento de uma ocorrência é isso, é você saber que você é a última barreira, às vezes para salvar a vida de uma mulher. Ou o que pesa é quando você chega, já aconteceu. Não tem mais o que ser feito. Então, aí você fala, bom, nós estamos falhando como sociedade. E é algo que você não consegue resolver. E aí, se você analisar só por esse prisma, perde o sentido as coisas. E é aí que, às vezes, o nível do estresse, né, do trabalho policial é a gente conseguir dissociar que aquela falha não é sua como pessoa, e sim do Estado, né, de uma sociedade que já está falhando desde lá de trás no processo de educar. Então, é esse sentido, vamos dizer assim, esse ressignificar diário que eu tento dar, e até porque, como comandante, você tem que estar bem, né? Você tem que se cuidar e você tem que estar bem até para poder atender os policiais, para poder servir da melhor forma. Porque todos nós servimos à sociedade. E um comandante mesmo, a função essencial de um comandante, de um líder, é servir à instituição que ele trabalha. Então, qual é a minha maior função como comandante regional? É servir os comandantes das unidades e servir a tropa. A sociedade, eles estão servindo. Então, quanto melhor eu servir esse grupo de policiais militares aqui, com estrutura, com capacitação e com tudo, melhor a sociedade vai receber o trabalho. Então, essa é a verdadeira função do comandante. E se você não estiver bem, como você vai fazer com que eles estejam bem? Né? O policial cumprir a escala corretamente, né? Não exceder também, porque nós precisamos que o policial militar tenha o horário de folga para que ele tenha os seus relacionamentos pessoais, relacionamento familiar, momento de lazer, porque isso é importante, porque se ele sai de serviço e não desacelera dessa carga que ele recebe, porque tem coisa muito boa durante as suas horas lá de plantão, mas a maioria, infelizmente, você lida com que nada deu certo, vai desaguar ali. Então, ele tem que ter estratégias para poder, vou dizer assim, imagina que fosse uma grande corrida, né? Você vai ver que nenhum corredor termina a corrida e para de uma vez. Ele continua correndo devagarzinho até ir caminhando e aí depois desacelera. A gente chama isso de volta à calma. Então, o policial, ele tem que ter uma segurança no trabalho, uma carga horária adequada, né? Um acompanhamento também. E essa é a missão também do comandante, proporcionar isso. Quando você fala sobre essa questão do erro da sociedade, né? Nós estamos errando como sociedade. Hoje em dia, as redes sociais, tudo que acontece, então, vira uma notícia muito rápido. E, infelizmente, nós temos pessoas com autoridade que, às vezes, preferem abafar casos de violência para não prejudicar sua autoimagem. Então, assim, eu vou abafar um caso aqui que aconteceu, e porque senão vai me prejudicar, porque as redes sociais acabam explodindo para tudo, e aí é onde entra, porque a pessoa não paga pelo crime que ela cometeu, não paga pelos atos dela, porque alguém da sociedade está aqui, e assim vai dando brecha, vai dando brecha. Se eu fiz uma vez e eu fui, abafou aqui meu caso, então eu posso fazer de novo, porque vai abafar de novo. E aí é onde entra essa engrenagem, que daí vai dando tudo errado, porque...
questão é assim, crimes, quando a gente está falando em vítimas mulheres, né, ou vítimas vulneráveis, é, muitas vezes a gente pensava naquela mulher em extrema vulnerabilidade, principalmente econômica, né? Como se esse crime só atingisse essa camada de mulher. Muitas vezes as mulheres mais vulneráveis, né, financeiramente falando, economicamente, ela tem mais coragem de denunciar do que uma mulher de alto poder aquisitivo por questão social, a questão da Da exposição, né, vergonha. da vergonha. Porque o que acontece? A sociedade, nós temos um quesito de hipocrisia aí, né? E eu falo que por isso que é importante também, né? Falo assim, vocês falam às vezes de violência contra a mulher só para mulheres. Não, não é isso. Mas é mostrar para a mulher que ela não tem que julgar a outra. Uma mulher que sofre violência dentro de um relacionamento, ela teve um grande fracasso. E ela muitas vezes tem vergonha de externar isso. Porque você escolhe alguém para construir uma vida. E quando esse relacionamento não dá certo, ele parte para uma agressão, primeira coisa antes de você denunciar é você reconhecer que você fracassou. Você escolheu mal. E olha como isso é difícil, esse olhar para dentro e reconhecer. E aí, às vezes, a amiga, a mãe, a tia, a pessoa que está do lado, ela vai e aponta ao invés de acolher. E é por isso que as pessoas não denunciam. E é isso que a gente tem que mudar. Então, se a minha amiga, minha irmã, minha prima chega e me passa uma situação que está vivendo uma violência, às vezes é melhor eu só ouvir, orientar como procurar a polícia, e a gente orienta sempre em caso grave, liga 190. Se aconteceu o fato, é 190. Ah, não, foi, né, uma agressão verbal, uma violência psicológica. Claro, tem outros caminhos, tem defensoria pública, tem vários outros caminhos, mas denuncie, saia do ciclo da violência. Está muito claro e os estudos mostram que a violência tende a aumentar. A violência que começou com xingamento, com quebrar objetos dentro de casa, ela tende a passar, sim, para uma lesão corporal. E, Deus o livre, até um feminicídio. Né? Então, o feminicídio é muito difícil ele acontecer do nada. Né? Houve um processo de violação dessa mulher ao longo do tempo. E muitas vezes ela identificou, e quem que estava ali para dar suporte? Que ela pudesse realmente falar sem julgar. Nós do Estado, nós temos isso como meta e como capacitação, e agora nós já fizemos na semana passada uma capacitação com os policiais militares dos 3 batalhões, de Jaciara, Alto Araguaia e Rondonópolis, justamente para deixar isso muito claro. Para nós não importa se a vítima está sendo atendida pela primeira vez ou pela 100ª vez. Nós somos o Estado. E o Estado vai atender essa mulher quantas vezes forem necessário. Não interessa para o policial militar José, João ou Maria que está indo lá atender a ocorrência, se eu voltei ou não com ele, com o agressor. O que interessa é que se essa mulher estiver em risco e ligar, ou um vizinho ligar, ou alguém ligar e pedir, a polícia tem que estar pronta para atender. Agora, para essa mulher, não interessa o suporte que ela vai ter das pessoas que estão do lado dela. Então, por isso que a gente tem que levar, sim, essa discussão para todos os ambientes, né? Para que a mulher não tenha vergonha de denunciar. E não importa o status social dessa mulher. Né? Que às vezes tem lá, ela é policial, como que ela foi vítima de violência? Mas ela é juíza. Gente, como que pode uma juíza ter sido vítima de violência? Né? E a gente tem casos relatados aqui no nosso estado, inclusive, de feminicídio, né? De uma juíza dentro do fórum. Então, olha o ponto que chega essa situação da violência no ambiente familiar. Então, infelizmente, a violência no ambiente familiar ela é democrática. Ela atinge todos os tipos de mulheres, de todas as idades, de todas as cores e de toda a renda. Né? Então, a gente tem que estar preparada, a gente tem que desconstruir alguns estereótipos, né, de Mulher Maravilha, né? Vamos ficar só com a parte boa da Mulher Maravilha, não com aquela, não, eu resolvo tudo. Eu Muitas consigo vezes, né? tudo. Muitas vezes a gente precisa de ajuda e reconhecer que precisa de ajuda não é feio. Muito pelo contrário, às vezes você dá oportunidade para pessoas que te amam e estão ao seu lado te ajudarem. Né? Quando a gente começou com o Pod Pink, isso há um ano e um mês atrás,
uma das coisas que a gente falava sempre era sobre o empreendedorismo, justamente para essa causa. Porque eu já escutei muitas mulheres falar assim: ah, eu ainda estou nesse relacionamento porque eu não tenho uma renda. Ah, eu ainda. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que não é só isso. Né? A maioria, as que têm coragem de falar, elas falam, ah, é porque eu não tenho outra renda. Mas tem as que têm renda, as que são, tipo, às vezes até que bancam a própria casa, e aí por questão psicológica, por essa violência psicológica, essa A dependência dependência emocional. emocional, se submetem a isso. Então, lá um ano e um mês atrás, quando a gente começou o podcast, a minha visão era essa. E depois a gente foi conversando e eu fui entendendo que é muito mais preocupante. É aquele negócio que a gente falou no começo. Você escolhe uma pessoa para construir uma vida. E aí, esse construir é você receber tudo aquilo, né? Amor. O que é o amor, né? Todo mundo, essa é uma pergunta difícil de responder. Mas é uma conjunção de vários sentimentos bons. Respeito, lealdade, admiração, cuidado, né? E o cuidado é do lado de todos os lados. E aí, imagina você receber violência de onde você espera receber cuidado, segurança. Né? Você chegar na sua casa, que é um ambiente em que você deveria, né, vir para descansar do trabalho, de toda aquela carga, e você enfrentar um ambiente hostil, onde você deveria ter um ambiente de tranquilidade, De de paz. paz. Então, reconhecer isso é muito difícil. É muito difícil. E aí, em todos os lados, né? Então, por isso que a gente tem que resgatar mesmo esse valor de família. Aí, quando eu falo família, não importa o modelo de família. Hoje nós temos avós que são chefes de família, que cuidam ainda de filho e dos netos, né? Que sustentam, inclusive, netos. É um tipo de família. E quantas avós estão também passando por violência? Então, a gente às vezes foca, não é só relacionamento amoroso, é qualquer tipo de relação na família, né? Uma mulher que é vítima de violência, ela tem uma tendência a também ser violenta com os filhos, né? Porque aquela violência vai se tornando É um naturalizada ali, ciclo, né? né? E esses filhos que vivenciam isso, ou eles tendem a repetir esse comportamento violento dos pais ou a repelir completamente qualquer possibilidade de família, né? Por quê? Porque a família passa a ser um peso. Fala, não é isso que eu quero para mim. Então, é esse tipo de sociedade que a gente quer? Como que a gente vai lidar com isso daqui para frente? E, mais uma vez, joga uma carga na mulher, né? Porque numa sociedade patriarcal e ainda com muito machismo, como a nossa, está claro, os dados mostram isso, né? Essa violência contra a mulher, ela é uma clara essência de uma sociedade assim. E a gente joga quem é responsável pela educação dos filhos numa sociedade assim? A A mulher. mulher, a mãe. Então, nós mulheres, além de sermos maior parte das vítimas dentro dos lares, não é? Claro que a gente sabe que tem homens que são vítimas, mas é a exceção, né? Mas nós ainda temos essa carga de educar. E nós estamos educando como? Os nossos filhos, homens, e filhas, mulheres. Será que nós estamos educando nossas filhas para ser independente, não importa a profissão que escolher, mas que não dependa de ninguém, que tenha sua autonomia, que escolha alguém para compartilhar a vida, que seja companheiro. Aí depois nós educamos os nossos filhos como? Para buscar que tipo de relacionamento na sociedade? De uma mulher igual a filha que eu estou criando? Porque se nós estamos criando as mulheres, né, para ser independente, ter autonomia, nós temos que criar os nossos filhos Preparados para isso também. preparado para esse ambiente. Essas vão ser as mulheres que estão aí. Eu tive a oportunidade de ter um filho e uma filha e eu sempre conversei isso com eles, porque mesmo dando aula, falando sobre direito da mulher, muitas vezes eu me peguei dividindo as coisas dentro de casa. E aí você para, repensa e fala, olha, por que eu estou cobrando mais isso dela Do e que menos dele. dele e vice-versa, né? Ou deixando de cobrar dela alguma coisa e cobrando dele um comportamento de homem, né? Então, a gente faz por quê? Porque a cultura é tão forte que a gente reproduz sem perceber. Então, a gente tem que estar todos os dias
se auto, né, policiando Coronel, para e isso. é algo que é engraçado porque parece que eles já nascem com isso aí. Por que que eu vou falar pra você? Eu tenho dois filhos. E o meu mais novo é incrível como tem coisa que ele olha pra mim e fala assim: você não pode fazer isso porque isso é coisa de homem. Aí eu falo: eu posso sim. Mulher pode fazer o que ela quer. Não, não pode, mãe, isso é coisa de homem. E aí eu rebato com ele, falo: não, mulher também pode fazer. E eu fico me perguntando: criatura, onde que você aprendeu isso? Porque vê lá em casa, eu sempre faço de tudo, o meu esposo tá sempre viajando, então assim, eu sou quem resolvo tudo. E aí olhar pra mim e falar assim, não, isso aqui é coisa de homem, você não pode fazer. E eu falo, gente, mas da onde que aprende? É algo assim, parece que vem deles É que isso. a cultura ela tá em tudo, né? A cultura ela tá nas mídias, ela tá no desenho, ela tá na alimentação, ela tá na escola. Então, muitas vezes você vai assimilando, isso é de menino, isso é de menina. São questões de gênero, e isso é natural. É igual as meninas gostarem mais de rosa, né? Então, é um processo natural, né? A gente até discutindo empreendedorismo, né? A gente fala sobre o custo, né? O custo do rosa. Você pegar, às vezes, o mesmo produto da cor normal e aí faz um rosa, você vai ver que agrega um valor ali e se torna mais caro. Então, a cultura faz isso, né? Você vai com a criança no mercado, você tem lá lâmina de barbear, tal. Aí tem a do azul, custa R$ 5, aí a rosa custa 7. Vai falar, nossa, minha mãe pegou a rosa, logo rosa é de mulher e Uhum. azul é de homem. Então, você constrói isso a sociedade Vai constrói isso. construindo. Então, assim, não é questão de estar certo ou estar errado, mas você é uma mãe que, na hora, mostra, não, essa atividade é uma atividade de quem está cuidando da casa. Não importa se é a mamãe ou o papai. No momento, sou eu. Por quê? Porque seu pai está cuidando de uma outra área. Então, quando você tem a mãe, o pai que tem esse tipo de conhecimento, você vai moldando ali. Mas se você não tem, aí fica diferente, né? Que a sua resposta poderia ser outra para ele, né? Então, mas por isso que eu falo dessa cultura patriarcal, ela está embutida ainda em muitas coisas. Então, são situações que a gente vai ter que trabalhar com os nossos filhos, principalmente, né? Os meninos e as meninas, dentro de casa, mas principalmente os meninos, para entender como que está o universo Hoje, né? Que feminino a hoje, né? mulherada tá tomando conta de tudo. E é É um engraçado. universo, eu falo assim, né? As pessoas falam, né? Quando a gente trata de direito da mulher, nada mais é do que equidade, né? Usam nomes bonitos, mas é equidade. O que a mulher quer, a mulher não é minoria, né? Nós somos uma maioria minorizada. Eu gosto dessa palavra. Nós somos a maioria da sociedade. E a outra metade, né? Menos um pouquinho da metade, no caso do Brasil, nasceu dessa metade de cá, né? Então, Tudo depende da gente aqui, né? então, primeira coisa que a gente tem que ter essa lógica. Nós não somos minoria. Então, eu não gosto de usar essa palavra minoria porque para mim não se enquadra Uhum. na questão da mulher. Mas como o poder político, o poder econômico, o poder central ainda é maioria Masculino. masculina, está na mão dos homens, é uma construção de direito, não para ser mais, mas para ter direitos iguais, que é o que a nossa Constituição Federal traz. A nossa sociedade, os nossos representantes, ao escreverem a Constituição, foram muito claros. No Brasil, todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, raça, sexo, etc. Então, para nós, principalmente nós que somos servidores públicos, nós estamos aqui para se fazer valer a Constituição Federal, né? E na sociedade discutir isso, discutir valores. O que eu tenho que fazer para as meninas serem, né, terem os mesmos acessos que os meninos? E eu discutia isso com o pessoal da educação. Por exemplo, uma menina pobre, em situação de pobreza, ela tem o mesmo acesso à educação que os meninos? Não. E eu te afirmo que não. Porque até então, esse governo estadual é um governo diferente, tem alguns governos municipais também. Uma menina que menstruava e não tinha absorvente deixava de ir para a escola.
Quantos dias de aula ela perde ao longo do ano? Será que ela vai chegar ao final do ano igual a um menino que não perdeu nenhum dia de aula? Agora você coloca isso aí ao longo do tempo, entendeu? Então, você proporcionar absorvente para a menina que está em situação de pobreza, então eu estou falando de escola pública, é importante. E por que eu estou dando esse exemplo? Para mostrar que tem diferenças. Então, nós não somos iguais. E justamente porque nós somos diferentes, é que nós temos que ter um olhar diferente para a política pública para a mulher. E isso começa desde, né, eu dei um exemplo que começa desde os 10, 12 anos, quando uma menina menstrua. Se ela for uma menina em situação de pobreza, tem que ter esse olhar, porque senão ela vai ser prejudicada, inclusive dentro do processo de ensino-aprendizagem lá na secretaria, lá na educação, né? Seja na área do município ou seja nas escolas estaduais. Então, são inúmeros exemplos de como nós realmente não somos iguais. A gente só quer ter acesso a direitos iguais. Nós somos diferentes e às vezes eu tenho que tratar os diferentes de acordo com as suas diferenças, para que eles tenham a mesma capacidade, né? Coronel, você já enfrentou alguma dificuldade de estar fazendo alguma abordagem e ser questionada por outra mulher? Questionar a sua capacidade ali como profissional por outra mulher? Não, não. Graças a Deus eu não tive essa situação, não. É, eu acho que o único questionamento que eu me lembre ao longo da minha carreira, assim, é carnaval de rua. Eu peguei 2 carnaval de rua como tenente em Rondonópolis, aí o pessoal bebe, se excede, né? E acaba fazendo algumas brincadeirinhas aí no carnaval, e aí você acaba tendo que tomar providência que não seria legal, né? Mas, que não, são providências legais, mas que você não gostaria de tomar, né? No carnaval, tipo, conduzir alguém porque fez gracinha com uma policial militar em serviço. Mas fora desse ambiente, não, nunca tive. Assim, descredibilizar por ser mulher. Não, E nunca. nem, assim, colegas de trabalho, nunca passou por isso. Mas questão de colegas de trabalho, às vezes é aquela brincadeira que se você não se posiciona, ela constrange. E essa é uma das coisas que eu falo muito, né? E adolescente jovem tem muito isso, né? Sala de aula, principalmente. E sim, essas brincadeirinhas tinham muito, principalmente na época da formação, né? É, chamavam a gente de FEM, né? FEM de feminino. Ah, fala lá com as FEMs. E aí eu comecei a me posicionar. Não, tudo bem, se quer me chamar de FEM, não tem problema, mas qual FEM? Porque quando eu me refiro a você, eu falo o seu nome. Então, quando você se referir a mim, por favor, fale meu nome. E aí você corta uma vez, duas, três, e nós, como mulheres, não nos permitir entrar nesse tipo de brincadeira. Porque às vezes nós mulheres, para fazer parte do grupo, também Aceita, né? aceita, né, quando a brincadeira não é com a gente. E essas brincadeiras no ambiente de trabalho são corrosivas, né? Porque elas começam pequenininha, ah, foi só uma brincadeirinha, eu só brinquei com o comportamento dela, eu só fiz, só falei isso por causa disso, e isso pode se transformar em assédio, né? E assédio moral ou sexual no meio de trabalho é crime. Então, a gente tem que ter isso com muita clareza. Eu sou muito, bem, sim, assertiva no ambiente de trabalho. Se sentiu constrangido, traga a situação que vai ser apurada. Ponto. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa clareza. Eu tenho que respeitar o espaço do outro. Se o outro não me deu espaço para brincadeira, não faça brincadeira. Né? Então, às vezes mas então fica tudo muito chato, né? O ambiente de trabalho fica chato. Uma vez eu ouvi numa palestra, um menino me perguntou, lá no Liceu Cuiabano, estava fazendo uma palestra, eu era coordenadora de polícia comunitária, estava fazendo uma palestra e ele me perguntou assim, mas está difícil agora, porque a senhora falou aí que não pode mais beijo roubado, que era antes do carnaval, Aham. né? E eu dei o exemplo da marchinha lá, que fala de roubar beijo, né? Não pode mais beijo roubado, então eu não posso nada, como que eu vou chegar numa menina agora? Eu falei, você tem um WhatsApp, né? Se você não tem coragem de falar com ela, manda o WhatsApp, meu amigo. Pergunta se ela quer. A questão que nós estamos discutindo aqui é bem simples. É se ela quer ou não. Você só pode tocar no cabelo dela se ela quiser. Se ela não quiser, não tem essa de pegar no rabo do cavalo dela. Ponto.
Simples assim. Aí fica aquele negócio, né? Mas é simples. Não tem essa. Ou não, você já tem, vai lá em busca do Vai lá e sim. pergunta. Agora, se você não tem coragem de chegar nela, manda um WhatsApp. Tem um WhatsApp, dá até print pra guardar depois. Pra você falar, olha, posso te dar um beijo? Ela responder S, né? Porque eu adoro isso, adolescente. É Né? S, É N, tudo tudo, né? abreviado. Dá o print e guarda, meu amigo. Mas pergunta. É simples. Pergunte antes. Eu posso, né? Se ela se calar, já entenda como não. Se ela falar sim, é sim. Então, são essas coisas que a gente, né, tem que E assim, deixar são coisas claro. que parece que é tão simples, né? Mas que é preciso a gente estar falando para deixar mais claro ainda do que já é. É aquela situação, né? O óbvio, muitas vezes, precisa ser dito, Ser dito. porque ele é óbvio para nós. Mas, às vezes, imagina um adolescente, né? E adolescente tem muito esse comportamento de grupo, jovens têm comportamento de grupo, e às vezes está lá, acaba sendo influenciado por um grupo, faz uma gracinha, faz uma brincadeira, e infelizmente, algumas brincadeiras que eram toleradas, hoje são crimes. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Olha, meu amigo, você encoxar alguém dentro do transporte público é crime. Isso é assédio sexual, isso dá cadeia, né? Então, as pessoas têm que ter essa clareza. Eu acho que isso está sendo bem divulgado para a sociedade, que a gente vê uma diminuição nesse tipo de violência contra a mulher fora do ambiente familiar, né? Que já era assim, olhando para trás, né? Aquele Já é um negócio que a avanço, mulher né? não podia passar na frente de uma obra, né? Tal, que era aquele medo. A gente já vê um avanço da sociedade, né? Então, se a gente avançou fora de casa, eu acredito na sociedade, eu acredito que a gente pode melhorar, inclusive dentro de casa. Política pública é para isso, né? Então, você vai e investe numa política pública de educação, e aí, você reavalia no final, ela não deu certo, vamos melhorar aqui, vamos ali, mas tem que começar. A gente não pode parar, não pode estagnar, né? Então, o estado de Mato Grosso é um estado diferenciado. Nós temos aqui o Ser Família Mulher, que foi uma política pública justamente pensada para unir segurança pública e assistência social, mas ela vai além, né? Ela vai com foco no empreendedorismo, né? Porque a gente está falando aí de mulheres em situação de pobreza, em vulnerabilidade. Então, para essas mulheres, a capacitação e a colocação delas no mercado de trabalho é muito importante. Então, política pública é isso, é você começar e buscando dar continuidade para atender a sociedade conforme a sociedade vai modificando, né? Coronel, você acha que a tecnologia ajudou muito no trabalho de vocês? Sim, ajudou e ajuda muito, né? Em todas as frentes, né? A gente estava falando da questão da mulher, mas em todas as frentes. Hoje, por exemplo, quase todas as nossas cidades aqui da região sul já estão com a câmera instalada do Vigia Mais MT. Então, o que, que são essas câmeras? São câmeras inteligentes. Então, o cidadão está com mandado de prisão em aberto. Essa câmera ela faz a leitura e já vem o aviso, né, através do CIOSP, para a Polícia Militar que o cidadão está em determinado local. Estou falando isso porque isso aconteceu na Praça dos Carreiros ali na semana passada. Nós fizemos uma prisão assim. Então, estou dando um exemplo com a tecnologia. Trazendo para a questão da violência contra a mulher, hoje nós temos o SOS Mulher, né, que é uma forma de botão do pânico mais linkada no celular. Então, tem estudos, a PM está trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo para melhorar o trabalho da Patrulha Maria da Penha, né, deixar tudo isso mais informatizado e fazer com que as informações entre o judiciário e a polícia circulem mais rápido também. Então, a tecnologia, ela, nossa, traz uma melhoria muito grande. E até você poder denunciar. Hoje você pode denunciar, né? Aquele negócio que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não. Mete colher, a par, né? Tudo que você tem que fazer, porque você pode estar salvando a vida de uma mulher. E hoje você pode ligar sem se identificar. Então, você tem um 180, que é um número nacional, e você tem um 90 mesmo, que você pode ligar lá e falar, olha, está acontecendo, eu estou ouvindo, eu não quero ser identificado, e você vai ser atendido. Então, tudo que a gente fala em inovação e tecnologia melhora o nosso atendimento mais rápido para a sociedade e, às vezes, não é nem só a rapidez, e sim a qualidade desse atendimento, né? Em alguns estados, foi aprovada a questão de
de ter, não sei se é um site ou um aplicativo, com os dados das pessoas, que, principalmente homens, que têm casos de violência doméstica ou até feminicídio. Isso também é um avanço da tecnologia, isso também nós estamos estudando para o Mato Grosso. Como é que Sim, tá isso aí? a lei que criou o cadastro de. A primeira lei aprovada é da senadora Margarete Busetti, aqui do Mato Grosso, e ela cria o cadastro de pedófilos e criminosos sexuais. Esse cadastro está sendo providenciado pela SESP, pela Secretaria de Segurança, porque ele é um cadastro onde vai ter um rol de condenados. Porque, assim, o processo em si ele corre em segredo de justiça quando se trata de vítimas de crimes sexuais, até para não expor A a vítima. vítima, né? Mas, ao final, depois de passar todas as instâncias e ter a condenação, esse cadastro já é realidade em outros países e agora, com essa lei, ele vai se tornar realidade para nós também. E aí, já uma inovação em cima dessa legislação foi também dos criminosos contra a mulher. E é justo. Por que esconder da sociedade? Se já passou todas as instâncias, se a pessoa está condenada, não tem por que esconder. Né? Ele cometeu um crime e está lá. Tem um rol. Porque imagina a seguinte situação. Você vai colocar dentro da sua casa uma pessoa que foi condenada por crime sexual? Quem tem que decidir isso é a própria mulher. Né? É a própria mulher. Mas ela tem que ter acesso a essa Está informação. ciente do que ela está Muitas fazendo, né? vezes ela não tem acesso a essa informação por causa desse segredo, né? Então, é em cima disso que foi construída essa legislação. E as legislações precisam ser revistas. Então, porque nós temos excelentes leis no país, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que serve de referência. Nós temos, inclusive, lei também da senadora Margarete Busetti. Nossa senadora aí fez várias leis na questão da mulher, que transformou o feminicídio em crime hediondo, né? É dela também, da autoria dela. Só o que acontece? Que a gente tem no Brasil, essa sensação de impunidade é por causa do sistema de progressão da pena, né? Eu mesmo, essa semana, perguntei no grupo dos oficiais aqui do Comando Regional, como que uma pessoa estava solta, teve um homicídio, ele foi vítima de um homicídio, mas ele está respondendo por um homicídio e um crime sexual contra a criança, estupro de vulnerável. E estava Tá solto, solto. né? Ele veio a óbito, mas estava solto. Então, assim, e não é culpa do juiz que aplica, porque o juiz aplica uma lei. E eu estou falando do quê? Da nossa lei de processo penal, que permite no Brasil nós termos vários recursos e, principalmente, os questionamentos da execução da pena, né? Que faz com que a gente coloque uma pessoa em meio aberto ou semiaberto, não tendo estrutura para acompanhar esse semiaberto e esse aberto, e aí a pessoa volta a delinquir. Né? E aí, às vezes, vem aquela sensação para a sociedade ou para nós que estamos na ponta de enxugar gelo, De impunidade, né? né? De impunidade. E a sensação de impunidade gera possibilidade de cometimento de crime. Outros crimes. E eu vou dizer para você, não é falta de atuação, porque 100% dos criminosos de violência contra a mulher, feminicídio, são presos. E 100% dos crimes elucidados pela Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso. Então, isso é um dado importantíssimo e bom para nós. Né? Falar assim, não, aqui, se o cara cometer crime, ele vai preso. Mas a gente não pode ter essa sensação de que ele cometeu um crime grave aqui e Daqui dali a um uns dias tempo já tá solto. Né? Porque nosso estado, ele cresceu o número de feminicídios, parece que foi o maior do Brasil. Então, assim, é triste pra gente ver uma situação dessa. Como que a gente pode estar combatendo isso? Porque é desesperador, a gente nunca tá seguro, a gente nunca sabe se a gente pode sair. Por quê? Por essa questão de impunidade. Ah, fulano fez, saiu, então eu posso fazer também. Se você pegar todos os dados da segurança pública, e isso o nosso governador fala muito nas falas dele, se você pegar os dados da segurança pública dos últimos 20 anos, você vai ver que todos eles pioraram. E aí entra isso que a gente estava falando, sobre questão social. Vai desaguar na polícia, e a polícia tem feito muito. A polícia melhorou estruturalmente. Hoje nós temos
armamento para todos os policiais, fardamento, colete, temos viatura. Né? Se eu comparar a época que eu trabalhei em Rondonópolis com agora que eu estou trabalhando de novo, nós tínhamos vezes que não podia sair para fazer ronda, porque senão não tinha combustível para atender a ocorrência. Eu comandando um batalhão de trânsito, teve viatura minha que ficou parada na rua porque não pagou a locação e cortou lá o sinal e a viatura simplesmente parou no meio da rua. Então, assim, nós já saímos dessa situação e hoje a gente tem estrutura para trabalhar. Só que hoje nós temos uma sociedade que está assim. De um lado, cansada por você ter que se trancar para se afastar de uma possibilidade de criminalidade, e, por outro lado, você tem um processo penal que não se enquadra mais para esse tipo de sociedade que a gente vive. Uma sociedade em que você tem facções criminosas, você tem crime organizado, mas não somos nós policiais. Quem muda a lei são os deputados e os senadores, são os nossos representantes. Por isso que a gente tem que escolher bem. E aí eu pergunto para você, o que tem sido feito no Congresso sobre o processo penal brasileiro? Será que o processo penal brasileiro hoje está de acordo com a sociedade que nós temos hoje? Né? Maioridade penal está de acordo com o que nós vemos hoje? E como que você sabe esses dados? É lá na ponta. Quantos dos homicídios que foram cometidos em Mato Grosso, quantos foram executados por menores? São questionamentos que tem que se fazer. Quem tinha que estar questionando isso? Os nossos representantes. Uhum. Então, muitas vezes, cobram do policial militar, do policial civil, do juiz, do promotor, comportamentos que a lei não nos permite entregar. E aí fica essa sensação de impunidade. Eu espero mesmo, que os nossos representantes comecem a entender isso. A sociedade vem dando um recado, né? A cada eleição vem dando um recado. Que eles comecem a entender isso e que tenham coragem de mudar as coisas. Porque se nós não mudarmos, a gente ainda vai continuar com essa sensação de impunidade por muitos anos. E a polícia sozinha não vai resolver. A gente tem que deixar isso muito claro. Interessante essa sua colocação, porque era algo que Elisama, nunca tinha pensado nessa forma. Porque, assim, você não vê isso ser pauta hoje, né? Assim, são várias outras coisas que estão em pauta, mas e aí esses processos, por que isso não é pauta? Então, é muito bom você ter falado isso, porque agora a gente começa a analisar de outra forma, né? A gente começa a olhar a quem de fato nós devemos cobrar. Exatamente. Essa questão do... Hoje a nossa sociedade é totalmente diferente de 20 anos atrás. Tem endurecimento das penas, né? Eu falo assim, como que você pega alguém traficando, nós somos um estado de divisa com a Bolívia, como que você pega alguém traficando 400 quilos de cloridrato de cocaína e a pessoa, 6 meses depois, está na rua? É processo penal. Então, a gente tem que rever, as penas têm que ser endurecidas. Aí nós estamos falando de contrabando, nós estamos falando de organizações criminosas a nível internacional e a gente, às vezes, trata igual um local. Então, por que isso? Porque a nossa legislação é assim. Então, são essas coisas que a gente tem que começar E é a trazer um engraçado, olhar. tem uma frase que eu já ouvi muito, que é a seguinte, cuidado, paga pensão, porque a pensão é a única coisa que dá cadeia. E aí você olha assim e fala, a sociedade já tá assim, é só isso mesmo que dá cadeia, então parece que aí você começa, quando você escuta ali na brincadeira, ok, mas se depois você parar para analisar, já é algo que está sendo implantado na cabeça das pessoas, do tipo, eu posso fazer tal coisa porque isso aqui vai ser pouco tempo, e vai criando isso aí, repassando essas informações, né? Então, assim, muitas leis já melhoraram, a gente tem que reconhecer, eu citei algumas delas agora, né? Mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente para fazer com que no Brasil realmente faça valer a nossa Constituição, que todos são iguais perante a lei. Infelizmente, a gente vê as leis trazendo ainda muita diferença de pessoas na nossa sociedade. Coronel, qual recado, qual conselho que você dá para quem está nos assistindo hoje, que tem um sonho de entrar para a carreira militar? Bem, primeira coisa, estuda, porque tem que estudar muito. Com os concursos, ultimamente, são extremamente concorridos, né? E ame a profissão, vale a pena, entendeu? Então, seguir carreira na Polícia Militar, na Polícia Judiciária Civil,
vou citar essas duas, mas tem o bombeiro, o militar, eu até brinco, né? Que sempre foi meu sonho. Eu sonhava com o bombeiro, né? Mas quando eu fiz o concurso, não tinha oficial mulher no bombeiro, né? Ah, não Não tinha? tinha. Eu sonhava com o Gente. bombeiro porque o bombeiro é sempre herói, né? Até quando ele não É. consegue, ele é herói. Ele É. tentou, né? Salvá-la. E a polícia nem sempre. Às vezes a gente tá... É. Às vezes a gente toma algumas pancadas da vida, mas é porque é bonito mesmo, né? Acho que todo mundo... Não tem ninguém na sociedade que não reconheça o valor do trabalho dos bombeiros. Mas continue, estude, né? O recado é esse. Não desista do seu sonho. Se é seu sonho entrar, seguir uma carreira na segurança pública, não desista do seu sonho. Estude, treine, né? Tem que treinar o físico também, né? Foi o tempo que dava, não tem jeitinho não, a prova física é puxada, né? E com certeza você vai conseguir. Se você se dedicar, uma hora você Vai dar consegue. certo. O que nos diferencia é justamente A o fato persistência. de não desistir. A persistência. Porque eu costumo falar tudo, de muitas mulheres que passaram por aqui, da questão do empreendedorismo, todas falam, Elisama, eu tentei isso, eu tentei aquilo, eu fui tentando até conseguir acertar. Porque se você tentar uma vez e não conseguir desistir, não vai dar certo mesmo. É essa Exatamente. persistência. E hoje você é coronel da polícia. Sei que deve ter passado, deve não, passou um processo muito longo para isso e serve de inspiração para outras mulheres. Bem, para mim é sempre uma alegria poder compartilhar. Tem que ser persistente, sim, né? A progressão na carreira nossa não é nada fácil, principalmente a promoção ao último posto. E eu falo, né, para os tenentes-coronéis, não desista, não desista. O que vai diferenciar é você, né, às vezes fica triste quando acaba um processo promocional, mas levanta a cabeça, continue trabalhando e continue entregando o seu melhor, né? Porque você entregando o seu melhor, no tempo certo as coisas vão acontecer. E, bem, é isso que eu acredito, né? Em Deus, e Deus é muito claro em relação ao tempo, né? O tempo de Deus é diferente do Sim. nosso. Então, isso nos traz conforto e resiliência, né? Ó, não deu por aqui, vamos tentar por ali. É o que você falou que é a máxima do empreendedorismo, né? Thomas Edison traz uma grande escola. O cara que criou a luz, né? A lâmpada, na verdade, né? Não é a luz, a lâmpada. Quantas e quantas tentativas ele falhou e se ele tivesse desistido, não teria criado aquela primeira lâmpada incandescente que hoje nos proporciona vários tipos de ambiente, né? Ou se ele tivesse assistido, ele tinha passado a oportunidade para outra pessoa e hoje nós nem saberíamos Exatamente quem ele quem é. ele era. Exatamente. Então, assim, é a persistência e eu falo que tudo é na hora certa. Às vezes a gente quer pôr os pés pelas mãos, mas Deus sabe o momento que a gente está preparado para receber aquilo. E quando eu falo isso, é em questão de tudo, né? Tudo que a gente faz, a gente tem um retorno. Então, se você está trabalhando para isso, continue. É Fazendo o isso que é mesmo. certo, fazendo o que. Porque a vida vai te retribuir. A vida retribui. A lei do retorno, ela não falha. É E incrível. dedicação, né? Sonho sem dedicação é só É só sonho. sonho. Então, o sonho, para se tornar real, tem que ter dedicação, tem que ter o fazer. E aí, às vezes, a pessoa fala assim: ah, é sorte. Já ouviu De isso, coronel? bastante. Ah, não é sorte. Você tem sorte? Tem. Sorte e trabalho. Dedicação, estudo e tudo, né? Um pouquinho de tudo aí. E não para nunca. Vamos. Aqui, ó, nós temos umas cartinhas de Augusto Cury que é sobre. Descubra os segredos do autocontrole. Essas cartinhas aqui é bem interessante, sabe? Porque toda vez, já tem um ano que eu faço podcast e eu nunca tirei uma cartinha repetida. E Olha aí. toda vez sai algo que eu tô precisando ler mesmo. Vamos lá, Coronel, Para me tira uma escolher aí. uma, Escolhe uma aí, que eu vou escolher uma também. Pode ler em voz alta pra gente. sorrir por fora e chorar por dentro. Isso não é uma loucura? É uma pergunta. A minha saiu o seguinte: as habilidades socioemocionais ou não cognitivas são muito mais complexas e fundamentais do que simples valores como honestidade e respeitabilidade. Como estão suas habilidades socioemocionais? Viu? Traz um questionamento e a gente vai embora assim questionando. Falei, eita,
Deixa eu pensar melhor sobre isso. Coronel, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer um pouquinho mais, conhecer a mulher que você é, né? Assim, por trás da farda, a mãe, a profissional. Parabéns, admiro muito o seu trabalho. Acompanho ali pelas redes sociais, a gente acompanha pela mídia. E que Deus te abençoe ainda mais. E que você possa Amém. aí evoluir muito, muito mais ainda. Amém. Eu que Ó, agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar um pouquinho. e hoje eu trouxe aqui pra você, ó, quiche, é uma quiche de frango lá da Dona Fish, trouxe especialmente pra você, e um snack de batata doce. Olha, É chique, hein? comida saudável aqui pra Coronel, Bom viu? que aqui a gente faz a entrevista e já sai pronto para E a gente vai ter que ir pro outro outro evento evento. ainda, né? Exatamente. Tá Tá quase quase na na hora. hora já, a gente vai correr pro outro evento. Pessoal, um beijo pra vocês, obrigado, até semana que vem.